Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Como é bom ter a oportunidade de louvar o Senhor, não é? Existem coisas na vida que parece que nos chamam a atenção, parece que por vezes a gente sente um gosto mais satisfatório, mas quando a gente vai amadurecendo, nós vamos percebendo como Salomão percebeu. E eu penso que Salomão experimentou coisas que muitos de nós não experimentaram, entre uma bonança financeira muito grande, não é? E ter muitas coisas e ter tempo para muitas coisas, e ao final a sua conclusão é que, além de tudo isso ser vaidade, não tem valor nenhum. Nada de proveitoso serviu, se não estar na presença de Deus. Então, como é bom quando nós, muito mais cedo, percebemos essas coisas, não é? E que Deus nos abençoe, então, em sua graça. Eu vou pedir a todos os irmãos que sigam comigo a segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Pedimos ao Senhor, Pai, que toda resistência, Senhor, todas as situações que têm tentado impedir, Senhor, que neste lugar se celebre o culto de adoração ao Teu santo nome, Pai. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus e que hoje se ouça a Tua voz no nosso coração. Que o Senhor cesse a nossa rebeldia, Pai, que o Senhor cesse os nossos muitos pensamentos, Pai, mas que estejamos atentos à Tua voz, Pai. A voz com o som de muitas águas, a voz que traz vida, correção, justiça, consolo e conforto. A Ti sejam glória, honra e louvor pelos séculos eternos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmão? Tem dias que, eu não sei se você tem essa percepção, mas parece que a gente não tem fluidez. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer, mas parece que as coisas não estão acontecendo. Isso é aos nossos olhos, mas o Senhor tem trabalhado, não é? Então a gente tem que ficar muito atento, irmão, com todo tipo de manifestação que acontece, e todos nós somos aqui intercessores na obra do Senhor. Então, quando você perceber coisas acontecendo que têm atrapalhado o culto, irmão, não fica só olhando, reclamando, mas fecha os teus olhinhos ali e peça a Deus que repreenda, não é? Hoje, desde o início deste culto aqui, tem havido esse tipo de transtorno e manifestação, não é? Há quem diga que quando a luta é grande, a bênção também é grande, não é? Independente do tamanho da bênção, irmão, eu queria que você tivesse mais atenção. Se de repente não é você mesmo quem está causando esse transtorno e atrapalhando a condução e a celebração do culto ao Senhor. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que nós não viemos aqui, meu irmão, para assistir uma palestra, nós não viemos aqui para assistir um grupo que se apresenta, não viemos aqui para criticar se ele cantou no tom certo ou não, porque graças a Deus que eu não canto. Senão os irmãos iam ver o que é semitom, para valer. Nós não viemos aqui para nada disso, mas nós viemos aqui para prostrar o joelho do coração. Porque às vezes você não curva os joelhos aí quando você chega para orar, como alguns têm costume, mas não é o que os homens veem, mas é o que o Senhor está recebendo de oferta tua. Então, em nome de Jesus, meu irmão, quando você vier para cá, já venha orando e se prepare desde a sua casa, irmão, não é? Para que quando você chegar aqui, você esteja também, não é? Vou usar uma palavra mais atual, sintonizado com todas as coisas que estão acontecendo aqui.
É um levanta e sai, é um levanta e vem para cá, é criança que chora, é criança que corre, é gente que conversa, gente dá risada alta. Meu irmão, haverá um dia em que do céu se ouvirá a voz de trovão do Senhor e não se ouvirá nessa terra um pio sequer. Eu vi outro dia uma piadinha, alguém mandou um meme que dizia assim: quem nunca disse pio? Quando a mãe falou que não queria ouvir um pio só, nunca viveu perigosamente. Não é? Mas nesse dia, meu irmão, o silêncio será absoluto, porque há de se manifestar o Rei de toda a glória. E aqui é tempo, meu irmão, de nós aprendermos esse temor e reverência. Então, bastante atenção, para que você não seja entre aqueles que estão, não é, tumultuando a celebração, mas para que você se encontre entre aqueles que estão com os joelhos prostrados, celebrando o Rei de toda a glória. Independente do irmão do lado, irmão. O que importa é você com o teu Pai, nessa noite. Amém? Nós estivemos ontem em Sorocaba, meus irmãos, e foi uma bênção. Eu pude assistir alguns trechos também de como foi aqui, também creio que foi uma grande bênção. Queria que nessa ocasião o Senhor nos permitisse ter clones, né? Porque houve um choque de agenda e foi bem triste, porque eu também queria ter participado aqui. Mas cultuamos ao Senhor lá e no caminho, meus irmãos, eu digo a você, né? Nós estamos nos preparando para o evento do final do ano, eu não sei quantos já fizeram a sua inscrição, não é? E eu me lembro de ter comentado que nós vamos de ônibus. E se você quer viver, não é, aventuras divertidas, você precisa pegar o ônibus, irmão. Ontem nós descobrimos 2 cantores novos, né? Já estamos preparando as vagas aí para esses irmãos aqui no grupo de louvor, né? E não vou revelar quem são, não vou revelar, né? Mas estou em oração, aleluia. Foi uma bênção, viu, meus irmãos? Coitado do motorista, né? Que nos aguentou. Foi 1h30 de viagem? Eu achei que fosse mais breve. Mas ele nos aguentou na cantoria. Amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Nós lemos algo que diz o apóstolo Paulo, e às vezes é bem confundido pelos irmãos, e nosso objetivo hoje aqui não só esclarecer, mas entender o que essa palavra tem de aplicação e implicação para as nossas vidas, não é? Estando lá também ontem, uma pessoa lá da comunidade me pediu ao final do culto para que falássemos, e ele começou, não é, essa pessoa, a contar um problema grave que ele passou familiar e que por conta desse problema ele perdeu a vontade de viver. Ele entendeu que a vida já não tem mais sentido, ele entendeu que a vida não tem mais graça e resolveu saltar o 15º andar de um prédio. E como ele estava falando comigo, meu irmão, você entendeu que ele sobreviveu, não é? Ele saltou de uma altura de 15 andares, eu não tenho a menor ideia do que tamanho que é esse negócio, mas o primeiro andar já é alto para chuchu, ele saltou de 15 andares. Eu não consigo entender, senão por ação de Deus, como que esse rapaz está vivo. As pessoas que viram, comentaram que junto com ele caindo, porque viram ele se lançando, não é? Viram o que descreveram como um pássaro branco próximo a ele. E, meus irmãos, não há pássaro branco, no meu entendimento, senão que Deus tenha dado ordem aos seus anjos para guardar, porque 15 andares, irmão. Tem gente que cai andando, às vezes, bate com a cabeça no chão e já é o suficiente. Depois dessa experiência que não teve sequelas, ele tentou novamente e acelerou o seu carro a mais de 180 por hora. E ele disse que quando estava próximo do lugar onde ele mirou para colidir o carro simplesmente apagou. E aí foi reduzindo naturalmente porque o carro desligou sozinho. E ele falava com os olhos bem, não é, cheios de lágrima, que ele não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, meu irmão, você está precisando, né? Não entendeu ainda? Não é? E por fim ele disse que saiu desgostoso, porque não conseguiu nem saltando, passou um tempo, isso no intervalo de 8 meses, não é? Nem tentando acelerar um veículo. Ele falou, quer saber, eu vou num bar,
e vou encher, não é, a minha cabeça de bebida. E ele disse que foi, bebeu bastante, e na ocasião houve uma briga ali naquele lugar, e as pessoas que estavam ali estavam armadas, uma briga de bar, não é? O resultado é que as pessoas que estavam próximas a ele, todos, foram baleados. E o rapaz chegou a apontar a arma para ele, mas na hora do gatilho, o gatilho falhou. Eu disse, meu irmão do céu, você tem dúvida que Deus tem algo muito precioso na sua vida? E começamos a orar, repreendemos o espírito de morte, toda tentativa, não é? E penso que pela graça de Deus ele saiu renovado. E perguntei a ele se ele estava conversando e seguindo ali com o pastor local, o pastor Bartolomeu, e ele comentou que sim. Então eu creio, meu irmão, que em breve nós ouviremos dele os detalhes e testemunhos do que o Senhor tem feito. Ao lado de cá tem uma pessoa, ou tem pessoas que querem tirar a sua vida porque entendem que a vida já perdeu a graça, porque alguma coisa aconteceu. Um problema familiar, uma perda financeira muito grande, uma frustração profissional, e as coisas olham e parece que projetam-se diante dos olhos de um tamanho tão grande. E por outro lado, nós temos pessoas, não é, que observam a vida de uma maneira fútil, como se ela não tivesse valor, e o que importa é seguir os dias, de qualquer maneira, porque mais cedo ou mais tarde mesmo morremos. Há quem diga que essa é uma certeza que nós temos, não é? Que um dia cada um de nós vai conhecer a morte. Então vamos viver de qualquer maneira, porque não importa se hoje, se amanhã ou depois de amanhã, importa é aproveitar a vida, não é? O que a palavra de Deus fala para todos nós aqui acerca da morte, meu irmão? A morte é uma coisa que penso que temida por alguns. Uma palavra que às vezes quando se fala-se sobre morte, as pessoas falam, vixe, não é? Deixa eu até sair de perto, pastor, depois eu volto. Falar de morte, dá aquele tom fúnebre ao ambiente, as pessoas ficam em silêncio, não é? E tudo mais. Mas o que é a morte, meus irmãos? A morte nós conhecemos através do capítulo 5 de Romanos, que ela vem exatamente em consequência do pecado. Por causa do pecado do homem, Deus então introduz a morte. A palavra diz que por meio de um só homem, Adão, veio a morte, e a morte agora se espalha para todas as pessoas, para todos aqueles que são descendentes de Adão, nascidos de mulher, todos estes agora morrem. Se você voltar comigo lá em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis no capítulo 3, esse é fácil de achar, né, meu irmão? Tão fácil que a folha grudou aqui. Nós vamos encontrar aí no capítulo 3, não só o relato da queda, mas nós vamos encontrar também as punições que Deus dá para cada um deles, para a serpente, para a mulher e para o homem. E na altura do verso 20, vamos ler ali, a palavra diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade, e o Senhor fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, a primeira morte que nós observamos aqui, além da morte espiritual, que acontece em função do pecado, é a morte de um animal e um sacrifício, para que, a partir da morte desse animal, a sua pele seja usada agora para cobrir a vergonha daquele casal, daquele homem, daquela mulher que estavam nus e tentavam cobrir a sua nudez com folhas, e o Senhor, então, promove um sacrifício para que eles sejam então cobertos. Este sacrifício, sem dúvida alguma, aponta para o sacrifício do Senhor Jesus, não é? Sendo que Ele e o seu sangue é que cobrem a nudez das nossas vergonhas
e do nosso pecado. E olha aí o verso 22. E então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado, e depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida. De maneira aqui, meu irmão, a se compreender que este fruto da árvore da vida dava então a continuidade, a existência, a vida do homem, isto de maneira simbólica aqui representada na Bíblia para que a gente possa entender isso. A palavra do Senhor diz que Deus coloca anjos e com espadas, não é, flamejantes, como diz o verso 24, ao redor desta árvore para que o homem não tivesse acesso a ela. Exatamente para que ele não tivesse prolongação de vida, mas ao contrário, encontrasse finalmente a morte. E alguém vai olhar e vai dizer que morte, então, é um castigo. É um castigo em função do pecado, agora morre. Quem mandou comer da fruta que não devia? Deus disse que se dela comesse, certamente morreria. E há aqui a consequência. Nós encontramos aqui a consequência em 3 maneiras, pelo menos. A morte sendo ela morte espiritual. Quando Adão abriu seus olhos e se percebeu nu, ele teve medo, ele teve vontade de fugir, ele se percebeu nu. Todas essas coisas, meu irmão, é agora por conta do distanciamento de Deus. Ele não só agora tem este distanciamento, mas ele passa a conhecer, demorou um pouquinho, porque Adão viveu uma porção de anos aí, não é? Como a Bíblia diz. Mas ele passa a conhecer a morte física. E que, segundo o Senhor, essa morte física não é só um castigo para o pecado, mas é um gesto também de graça. Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, na condição de pecado, ele viveria eternamente em condição de pecado. Então Deus separa aquela árvore, separa o homem daquele lugar para que ele não tivesse acesso e vivesse continuamente num estado de pecado. Por quê? Porque tem uma terceira morte, meu irmão. Ou como o Apocalipse chama, a segunda morte. E essa é a morte eterna. Todos aqueles que são encontrados fora do livro da vida, que não creem no Senhor Jesus, estes serão lançados juntamente com o diabo e todos os demônios no lago de fogo. No fim de todas as coisas, essa é a morte eterna. Quando a Bíblia diz que nós fomos livrados da morte, é dessa morte que se refere. Quando a Bíblia diz que nós somos livrados da ira do Senhor, é porque Deus, diante do pecado, Ele manifesta a ira, e a consequência do pecado, o salário dele, aquilo pelo qual se trabalha, é a morte. E esse é o destino de todo aquele que se encontra sem Cristo. Quando nós olhamos para isso, nós vemos então que este momento intermediário, que Deus interrompe uma existência eterna, para que o homem tenha finitude, tenha tempo, tenha limite. Essa é uma ação de manifestação de graça. E alguém pode dizer, mas está doido, pastor? Que graça é essa? Mata a pessoa e é graça? Você já ouviu falar em castigo muito severo? Em gente que precisa corrigir, mas em vez de corrigir, ele agride. Em vez de dar aquela correção na busanfa da criança, espanca a criança. Quando nós corrigimos com amor, a correção não deixa de acontecer, mas ela é abrandada. E de que maneira Deus então abranda todas essas coisas? Porque o seu filho já havia sido enviado para morrer no meu e no seu lugar, anunciado instantes antes de Deus então colocar os anjos ao redor daquela árvore,
para que eles soubessem que mesmo e por causa do pecado deles, Cristo viria, o Messias, o descendente da mulher, para morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar. Por isso, meu irmão, é sim um castigo, mas é também uma maneira de Deus manifestar a sua graça. Então, quando pensamos na morte, meu irmão, vamos voltar lá para o capítulo 5, não é? De 2 aos Coríntios. Essa é a realidade agora que a humanidade tem. Ele tem um tempo de vida, ele tem um tempo de existência, e durante esse tempo de vida, esse tempo de existência, existe um único problema que o homem tem que resolver. Ele tem que buscar resolver este único problema. E aí você pensa, poxa, pastor, eu tenho tanto problema. É problema com o carro, é problema com família, é problema com isso, é problema com saúde, é problema com goteira, é problema com o vizinho, é problema com o chefe. E você diz que eu só tenho um? Todos esses outros, meu irmão, são nem secundários, nem terciários, estão bem distantes do real problema que a humanidade tem. E qual é o real problema que a humanidade tem? A segunda morte, a morte eterna. E só há uma forma de não passar por ela, e é estando em Cristo. Então, o tempo que nós temos de vida, Hebreus, que vamos começar a estudar, ele diz: o dia que se chama hoje, o tempo que se chama hoje, é tempo de não endurecer o coração e olhar para as verdades da palavra de Deus e, através delas, buscar em Deus transformação da vida, transformação do caráter, mudança, e dar valor àquilo que Deus deu, diferente do que aquele rapaz estava tentando fazer, botar fim à vida. E nesse tempo, então, buscar em Deus a resposta. Por quê? Porque o tempo passa, irmão. Não é o Bamerindos para dizer que o tempo passa e o tempo voa, mas o tempo passa. Hoje eu lia um comunicado que eu havia mandado para a igreja, eu sei lá quanto tempo antes, mas na verdade eu sei, é que eu não quis falar, 11 anos atrás. E no comunicado eu lembro de escrever que, olha, meus irmãos, eu já estou com 33 anos. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, tolinho, sabe nada, agora eu estou com 44. Se passaram 11 anos desde aquele comunicado, não é? O tempo passa muito rapidamente, não é? E falávamos no culto dos homens, até o irmão Diógenes, né, nos compartilhamentos, dizia, olha, criança tem que ser criança, no tempo de criança, adolescente ser adolescente, no tempo de adolescente, jovem no tempo de jovem, adulto no tempo de adulto, velho no tempo de velho, porque o tempo passa, meu irmão, e ele não volta. Então, deixar para experimentar coisas lá na frente, não é, que seria do seu tempo aqui, é ver o tempo passar e não voltar mais. Por isso é tempo de todos nós nos atentarmos a essas verdades bíblicas. E aqui, meus irmãos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa, eu estou lendo a NVI, e começa assim: sabemos que... Eu imagino que a maior parte esteja com a NVI porque está com a Bíblia da igreja, não é? Tem alguém que tem alguma versão diferente, que comece diferente esse versículo? Como está? Porque sabemos que. Tem um porquê, não é? E essa deve ser Almeida Corrigido e Fiel, se eu não me engano, não é? Exatamente. Existe um porquê aí no texto original. E na maior parte das Bíblias, e eu não sei por que razão, a turma suprimiu esse porquê. E quando você tira o porquê, deve ter um porquê. Porque tirou. E por que tirou o porquê? Hã? Você entendeu a minha pergunta? Não, né? Nem eu. O porquê, no texto original na Bíblia, quando Paulo escreve, tem esta palavra lá. Ela está lá, mas tiraram ela. Quando nós tiramos ela, nós desconectamos o versículo 1 do capítulo 5 com o último versículo do capítulo 4, que é o versículo 18. E este porquê está aí exatamente porque tem uma conexão entre os dois. Eles não estão desconectados, mas é uma continuidade do pensamento. Acompanhe ali comigo o verso 18. Ele diz assim, olha, assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas não no que não se vê, pois, eu fiz a leitura, falei duas vezes a mesma coisa. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê,
mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Por isso, porque agora sabemos que, aí vem a conexão com o restante. E aí ele diz lá o verso 1 do capítulo 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, meu irmão, dessa habitação terrena. Essa aí, ó. Essa habitação, ela é temporária, como ele diz no verso 1. Então, nos versículos anteriores, ele está dizendo que existem vários sofrimentos que nos acarretam na vida. Vários sofrimentos. Várias coisas que vêm e trazem dificuldade à vida da gente. E não somente isso, mas o tempo vai passando e essa habitação, este corpo, ele vai se corrompendo. E essa corrupção não é do pecado, mas é o envelhecimento. Eu tenho absoluta certeza que quando você se olha no espelho, ou tenta colocar, ou se você encontra uma roupa de quando você era mais novo, não é? Às vezes você olha e fala, poxa, bem que poderia servir, né, essa roupa. Ou ao contrário, você se surpreende porque você vestiu uma calça de 10 anos atrás e fala, uau, como diz o, entre aspas, né, cabeu a calça, subiu, aqui, ó, que beleza. Aí a calça está assim, mas entrou a calça, fechou o zíper, não consegue nem andar, né? Vai assim. Mas o importante é que a calça entrou, porque era uma calça de 10 anos atrás. Então, no verso 16 do capítulo 4, o apóstolo diz assim, olha, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Do lado de fora, a carcaça está ficando ruim, viu? Os cabelos estão indo embora. Né? Irmão. Fica olhando muito. Os cabelos estão indo embora, não é? A gravidade vai trazendo o seu efeito, né? As coisas vão indo tudo para baixo, né? A bochecha vai ficando... Aquelas marcas, as marcas do rosto, a marca na testa. E aí taca ali dinheiro na onde? Na Jequiti. Vai gastar dinheiro na Jequiti para comprar o creme, não é? Levanta tudo. É o Botox. Botox. É bom? Tem os irmãos aí usando Botox. Não é? A palavra do Senhor está dizendo que, embora do lado de fora a coisa está ficando esquisita, né? Está ficando diferente, para falar... Eu vou usar a palavra do apóstolo Paulo. Está desgastando. Está se corrompendo. Enquanto a gente envelhece do lado de dentro, interiormente, o novo homem, essa nova natureza que anseia o dia, não é, em que essa existência finde-se de uma vez, este dia após dia vem sendo renovado. E glória a Deus por isso, porque Ele, pela sua graça e pelo seu Espírito, no mover da ação da sua palavra na nossa vida, Ele nos renova. Chega tempos que dá vontade. Quantos aqui nunca, em nenhuma vez na vida, também não pensou em, poxa, por que não acaba logo, né? Senhor, mais ou menos como Elias, entrou numa caverna, chega, Deus, eu já fiz demais já. Já trabalhei bastante, né? Já entreguei muito folhetinho aí na rua, já fiz muita oração com os irmãos, né, Senhor? Chega, tá bom. Leva aí, levanta os braços. Me leva, estou facinho hoje. Leva, Senhor. Quantos já não chegaram a momentos como esse? Porque a vida é dura, meu irmão. A vida, ela traz o seu peso. E você não é uma pessoa mais ruim ou menos ruim do que outras, porque pensou por aí. Porque esses pensamentos vêm mesmo. Mas quando eles vêm,
O que nós precisamos nos lembrar é de que, do mesmo jeito que você olha para trás e sente o peso da vida, você precisa continuar também olhando para trás e observar a mão de Deus agindo na tua vida. Porque você passou sim por dificuldades, mas você tem experimentado da graça. Meu filho, esses dias, na sua oração de manhã, indo para a escola, ele orou dizendo: Senhor, obrigado, né, que o Senhor nos deu uma boa noite e um bom dia, porque para o Rafael é tudo invertido, né? Primeiro ele começa da noite, depois ele vai para o dia, não é? Primeiro ele janta, depois ele almoça, ele inverte as coisas. E aí ele falou mais ou menos assim: eu te agradeço porque o Senhor se mostrou real para mim, nas palavras dele, de criança. E eu estava lá no carro dirigindo, falei: amém, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Depois que ele deixou, foi para a escola, eu perguntei para minha esposa: mas o que aconteceu? O Rafa comentou com você, por quê? Na noite anterior ele estava com uma dor muito forte, acho que num dos olhos, alguma coisa assim, e isso trouxe uma dor de cabeça para ele, e ele se deitou para dormir, e ele fez essa oração. Ele falou com Deus, e ele disse: Papai do céu, o jeito que ele faz a oração dele, né? Se o Senhor é real, tira essa dor que está me incomodando aqui, né? Em nome de Jesus, amém. E a dor dele deixou, né? Ele deixou de ter aquela sensação, aquilo que incomodava, e ele, com 11 anos de idade, já vem tendo as suas experiências com Deus. Parece singelo, parece simples, mas você já teve experiências tão simples quanto, se não mais complexas, não é? No envolvimento da sua família, seu pessoal, de achar que nada vai dar certo, acabou, é o fim, e de repente você se levanta sem ter feito nada, nada mudou, a condição do tempo é a mesma, 30, 20 graus, são a mesma temperatura, e de repente, por ação de Deus, as coisas mudam, simplesmente mudam. E Deus, pela sua graça, na manifestação do seu poder, muda a história, muda uma realidade. Por isso, irmão, a carcaça está indo embora. Né? Esses dias eu estava tentando fazer um levantamento de... Cadê o irmão Fábio? Estava tentando, Fábio, levantar uma caixa. Né? No que eu tentei levantar, eu fiz assim, e agora? Não travou nem nada, mas, nossa, que dor na lombar. Aí você vai se esticando e vai e tal. A idade vai chegando, não é? Quem tem dor nas costas aqui? Amém? Bezetacil, irmão. Dizem que, ó... Por isso ele diz ali no verso 16, não é? É por isso que nós não desanimamos. Não tem desânimo. Do lado de fora nós estamos nos desgastando, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Verso 17. Pois os nossos sofrimentos, e aí vem o tão famoso versículo, não é? Que ele diz, leves e momentâneos. Aí a gente pensa, pô, apóstolo Paulo, leve e momentâneo, é nada, porque ele não está aqui no meu sapato para ver o que eu estou passando. Este é um homem que já foi, não é, um náufrago, já foi picado por víbora, já foi açoitado, várias vezes preso. Quantas vezes passou noites, num tempo de inverno, sem ter com o que se cobrir, como ele reclama para Timóteo, não é, na sua segunda epístola a Timóteo, para trazer a sua capa, para que pessoas venham visitá-lo, porque ele está sozinho, um homem que trabalhou tão arduamente para a obra. E aí este homem diz que tudo isso, você já naufragou e ficou à deriva no oceano, irmão? Você já foi picado por uma víbora, só chacoalhou e fala, bora, minha gente, vamos trabalhar. Você já estava pregando à meia-noite, quando de repente um menino chamado Eutico cai da janela e morre lá do outro lado, e ele para o culto, vai lá e ora pelaquela pessoa, vamos que eu tenho que continuar pregando, menino, vem cá. E aí ele continua, você já passou por tudo isso? O apóstolo Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação, não é? Do lado de fora está vindo desgaste, mas do lado de dentro, meu irmão, a manifestação do poder de Deus, ver a sua glória restaurando vidas, mudando histórias e realidades, isso, nossa, traz para dentro de nós um ânimo novo, redobrado, recomeço. A igreja é um lugar de recomeço, irmão. Não pense você que você vem aqui, do jeito que você entrou, você vai daqui a 30 anos estar exatamente assim. Você está experimentando a graça do teu Deus. E nas tuas falhas, Deus tem lhe dado a oportunidade de começar de novo.
Aqui é um lugar de recomeço. E aí ele diz, não é? Verso 17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos. E aí ele põe uma balança, não é? Do lado de cada balança. Vocês já viram aquelas balanças que tem duas bandejas? Na feira eu acho que ainda se usa isso, né? A balança que tem duas bandejas, não é? Geralmente tem um saco de batata preso só para você pagar mais caro, né? Mas não é uma balança justa, não. Aqui o apóstolo Paulo está colocando uma balança. Do lado de cá ele põe, olha, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós, olha aí, uma glória eterna, é o outro lado da balança, não é? Que pesa mais do que todos eles. Meu irmão, esse tempo aqui, esses desafios, esse menino mal educado, essa menina que não obedece, esse pai, essa mãe, esse profissional, esse irmão, esse sei lá o que for, que está tirando a tua paz, meu irmão, todas essas coisas, elas são efêmeras, isso passa. Se você deixar um pãozinho em cima da tua pia, você acabou de comprar o pãozinho, você sai, no dia seguinte você volta, vai pegar aquele pãozinho, como é que ele está? Está duro. Está duro. Bom, pelo menos os pãozinhos lá de onde a gente compra, fica duro. Aí você deixa lá mais um dia e volta. Eu não sei quanto tempo, aí eu vou, não é, deixar você ter a sua experiência. Faça isso um dia em casa. Não é? Você já não pôs feijão no algodão? Deixa o pão lá em cima da pia para você ver. Dali a pouco vai aparecer, parece um algodãozinho, né? Vai brotar fungo, dali vai sair não é? Uma árvore lá daquele pão lá. Aquele negócio, ele vai se desfazendo. Assim também é com todos nós. E aí ele está dizendo que isto tudo, pelo qual nós estamos sofrendo, estão produzindo nessa balança uma glória eterna. São os sofrimentos pela obra, sofrimento e perseguição pela palavra de Deus. Sofrimentos porque você está lutando contra a sua própria natureza para obedecer a Deus. Senhor, eu não quero ser mais esse homem turrão, essa mulher generalzona, eu não quero ser mais este que se inclina para a perversão e para as coisas que não ofendem a tua glória. E essa é uma luta que nós temos todos os dias. E todos esses sofrimentos em que nós choramos aos pés do Senhor, porque o nosso modo, a gente percebe como ofende as pessoas e principalmente como ofende a Deus. E a gente não gosta disso e quer mudar, mas parece que não consegue, não é? Haverá um dia em que isso vai acabar. E Paulo está falando, isso tudo está produzindo, do lado de cá dessa balança, uma glória eterna que pesa mais do que tudo isso. Verso 18, por isso, assim, porque esses sofrimentos que são momentâneos, não é? Assim, então, nós fixamos os olhos. E agora, Paulo está nos ensinando a primeira lição aqui, que é o foco. Nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque nós somos pessoas que vivem pela fé e não pelas vistas. Isso é muito fácil de dizer. O crente decora rápido uma série de coisas que parece legal de não é, repetir. Agora precisa viver isso. É viver pela fé. Quando tudo se levanta ao contrário, quando tudo parece que não vai acontecer, a sua fé está aonde? Ou está em quem? Nas pessoas? Porque aquele que tenta tirar a sua vida, ele está olhando para alguém que frustrou, ele está olhando para alguma coisa que não funcionou, ele está olhando para coisas e pessoas, mas não olhando para aquilo que não se vê, não fixando os seus olhos no seu Senhor e nas suas promessas, mas olhando para coisas que são tão perecíveis quanto essa existência. E então aqui diz o apóstolo Paulo no verso 18, assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno.
As pessoas têm a tendência de, porque não vê, entender que essas coisas são ficciosas. Conversava com alguns amigos no trabalho, e eu não sei muito bem por que razão o assunto entrou em demônio. E só tinha eu de crente lá na mesa, né? Eu sei lá por que foram falar de demônio lá naquele negócio. Falei, rapaz, isso é papo na hora do almoço, né? Mas tá bom. E aí começaram a falar algumas coisas, e bobagem, né? Do tipo, não, essas coisas não existem, não. Não é assim, igual a gente ouve falar aí por aí e tudo mais. E, bom, falaram, né? Ouviram também. E aí, do outro dia, uma das pessoas que estava junto falou, nem dormi essa noite. Sabe por quê? Você não está vendo, né, o mundo espiritual. Ou você está vendo aí? Irmão, você está vendo, irmão? Está vendo o vulto? Você consegue dormir à noite? Quando era pequeno, eu lembro, acho que era no Rio de Janeiro, de eu chamar meu pai e minha mãe à noite. Porque eu estava vendo, tinha alguma coisa embaixo da cama da minha irmã. Ela dormia de um lado, eu dormia do outro. Eu falei, tem coisa aqui. Eu estou vendo. Não é? As pessoas, porque não veem o reino espiritual, tendem a percebê-lo como se não existisse. Mas eu digo a você, meu irmão, pega aí na cadeira que você está sentado, pega nela aí, ó. Dá uma apertadinha aí. Ela está aí, não está? Não é a Matrix, não, né? Você parece que está vendo, mas não é. É Denorex, parece que é, mas não é. Existe, não existe? Está aqui, ó. Oh, glória. O reino espiritual é mais denso e mais verdadeiro do que tudo isso que nós somos capazes de ver. Porque hoje, não é? Nós vemos a rua como ela está. Você já pegou uma foto de Osasco de 30, 50 anos atrás, da mesma rua onde você está? Está bastante diferente, não está? Tem poucos lugares que são preservados e se mantêm como estão. Assim também é a vida. E aí ele diz, tudo isso é transitório, agora o que não se vê é eterno. Então a gente deve fazer o que com essa verdade? Agora vem Paulo no verso 1, não é do capítulo 5, ele diz então, porque sabemos que, este porquê está nos ensinando a primeira lição, que é o nosso foco. Qual é o nosso foco? Qual deve ser o seu foco, meu irmão? É nas coisas que você vê e que perecem e que são transitórias? Não, é naquilo que não se vê, porque elas não perecem, elas não são transitórias, elas são eternas. A palavra do Senhor não muda, ela é a mesma, foi ontem, é hoje e será para sempre. O que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu e é perene, meu irmão. Então essas coisas não têm variação, elas são e são para sempre, por ordem e estabelecimento do Senhor. Então é nisso que você e eu devemos fixar os nossos olhos. E aqui, não é? A maior parte já é casado, mas para quem não é casado ainda, 2, 3, 4, 5. Quem não é casado ainda, como é que geralmente a pessoa busca um parceiro, não é? Seja um namorado ou seja uma namorada. Ora, me parece que a primeira coisa que se atrai é o visual, não é? A pessoa não está lá tão preocupada se é uma pessoa de bom caráter, se é uma pessoa temente a Deus ou não está tão preocupado se honra pai e mãe ou não é? Coisas assim, mas está preocupado se é bonitinho. É bonitinho? Dá para andar de mão dada na praia? Então, vou lá chavecar. E depois vai descobrir, não é? Se é uma pessoa de bom caráter ou não. Porque as pessoas valorizam muito aquilo que se vê. Olha, é bem simples de você notar, principalmente no universo feminino. A quantidade de coisas que tem no universo feminino para manter uma imagem, não é? Já falamos do botox, já falamos de creme, como é que chama? Prótese de tudo quanto é tipo de coisa, e estica e puxa daqui, estica daqui, e na hora que a mulher pisca, o braço levanta, é tanto tipo de coisa. Por quê? Porque se olha o que se vê. Quanto dinheiro gasto? Foi até a minha casa, uma amiga da minha sogra. Foi amiga dela também, né? Nem sei se ainda é amiga. Mas ela foi em casa. Eu não vou lembrar quantos anos tinha, eu vou chutar, talvez uns 55 anos. 50, 55. Quando eu entrei em casa, porque já estava lá, né?
minha sogra, essa senhora e mais a minha esposa lá, na época as crianças não eram nascidas ainda, quando eu entrei em casa eu achei que era uma moça. Depois de algum tempo que eu entrei, que eu percebi que era ela. Rapaz, que diferente que está, né? E ela comentou quanto que ela gastou nas cirurgias. Rapaz, gastou dinheiro, hein? Naquela hora eu fiquei na tentação, como a de Judas, né? E até de falar, rapaz, podia fazer tanta coisa com esse dinheiro, né? Podia vender e dar aos pobres, fazer tanta coisa e gastou com isso? Bom, alguns anos depois, não foram muitos não, eu tive a oportunidade de ir para o interior de São Paulo, né? Lá onde reside minha sogra, lá onde reside essa senhora. Meu irmão, estava do mesmo jeito que estava antes. Gastou um dinheirão. E dali a pouquinho estava tudo igual de novo, não é? Mas você pensa que parou por aí? Não sei, porque eu perdi o contato. Mas as pessoas olham para aquilo que se vê. E deixam de se preocupar com aquilo que não se vê. E Paulo está dizendo, você que é nascido de novo, você que é cristão, você não segue os valores desse mundo. O teu é invertido, porque o mundo inverteu. Agora o de Deus é este. Deus está desde o começo anunciando a sua palavra para mim e para você e dizendo, olha, se preocupe com aquilo que é do alto. Se tem um bom pensamento, se tem algo que você deve se ocupar, se tem louvor em tudo isso, nisso você deve se dedicar. E são as coisas que vêm do alto. É do Senhor, é para a glória dEle, é para a obra do Senhor, porque aqui, meu irmão, mais dia, menos dia, não estaremos mais aqui. Então, vem o porquê. E por isso, o porquê é tão importante. No verso 1, por quê? Foco no que não se vê, foco no que é eterno. E aí ele vem com a segunda questão, sabemos que. Sabemos o quê? E veja a maneira como Paulo escreve, ele diz, sabemos. Não é se sabe, saberemos, ou você sabe, mas ele diz, sabemos. Por quê? Inclusive ele, o apóstolo Paulo, formados. Não haverá um que espere em Cristo que não tenha sido transformado naquele dia. No capítulo 14 agora, meu irmão, eu queria que você fosse comigo, nos versos 37, não é? E 38, porque o apóstolo Paulo está aqui reforçando a autoridade com a qual ele escreve, não é? E ele diz ali, no verso 36, veja aí, a partir do 36, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que eu lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Então Paulo entende que quando ele escreve não é da parte dele, mas é inspirado pelo Espírito, e estas palavras são autoridade para a igreja, não a partir dele, tão somente na figura de apóstolo, mas porque Deus está usando a sua pessoa para então trazer a mensagem que perdura por todos esses anos até o dia de hoje. E então, dado que esta é uma palavra que tem a autoridade, porque é inspirada, é da parte do Senhor, voltando ao capítulo 15, ele diz lá então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, voltamos lá para a segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 1. É este o conhecimento do qual ele está se referindo, que haverá esta morte, mas depois da morte, quando então o corpo volta para a terra, volta para o pó de onde veio, mas o espírito volta para Deus, aquele que está em Deus, ele vai para junto do Pai, e já desfruta junto com o Pai, não é da sua presença, como vai dizer o Senhor Jesus lá em João, no capítulo 14, texto que foi usado ontem lá em Sorocaba, não é? Que na casa de meu Pai há muitas moradas, essas pessoas que já desfrutam da presença do Senhor, não é? Ele diz então, sabemos. Por que sabemos? Porque é o foco nas coisas que não se veem e que hão de chegar. E agora ele diz, sabemos que, e o que nós sabemos? Que se essa existência temporária, se essa habitação temporária for destruída, ou seja, morrer, e quando ele diz aqui a habitação, meu irmão,
a expressão é de tabernáculo. A intenção aqui é de mostrar uma tenda, é de mostrar algo que é bastante frágil e de uso temporário. Quem usava tenda? Quem usa barraca? É pessoa que está andando de um lado para o outro e para em algum lugar, monta a sua tenda, descansa, terminou, fecha a tenda, vai para outro lugar. É temporário. Não é uma habitação perene, é temporária. Então você vai olhando ali para uma imagem de uma tenda, de uma cabana, não é? Cabana não, mas uma tenda, então você entendeu? Um tabernáculo. Essas figuras do tabernáculo, e você vai vendo as estacas presas no chão e que aquelas cordas sustentam toda aquela tenda de pé. E Paulo era construtor de tendas, então disso ele entendia bem. E ele sabia que a tenda, com o passar do tempo, ela se desgastava e você precisava de uma nova. E assim vai indo. Do mesmo jeito, agora ele usa essa figura para mostrar a nossa existência, de que isto vai acabando, isto vai se deteriorando. A estaca que prendia e deixava tudo retinho lá, essa estaca vai ficando meio frouxa e ela vai vindo mais para perto. E aí você vai ver aquela estrutura meio diminuindo assim. Então tem uns irmãos que a gente olha que vai ver que a tenda está bem baixinha, não é? Porque o tempo está passando. As estacas já quase não seguram mais quase nada, não é? E aí ele diz, se esta habitação temporária e terrena for destruída, note a expressão terrena, porque ela tem conexão com as coisas aqui da terra. Elas são dessa criação, elas são dessa ordem, ela é deste tempo, é daqui, não é de lá, é daqui. Ela é terrena. Se ela for destruída, nesta em que nós vivemos, a palavra de Deus diz que nós temos, e é este o conhecimento que ele está trazendo à tua atenção. Nós temos da parte de Deus um edifício. Que edifício é esse, meu irmão? Algumas pessoas vão confundir isso com o reino dos céus, algumas pessoas vão confundir isso com o texto lá de João 14, quando o Senhor diz que na casa do Pai tem muitas moradas, não é? Como se esse edifício fosse aquele lugar, e não é. É a habitação, é o corpo, está se falando deste corpo. Você vai trocar um que é perecível, não é? Temporário e é terreno, e Deus vai lhe dar outro, em outras condições. E ele compara exatamente a fragilidade de uma tenda, com toda, não é, estrutura, e a maneira como ela está consolidada, não é, de um edifício, que não tem o abalo. Eu me lembro uma vez que eu fui a uma igreja no interior de São Paulo, meu irmão, acho que era Piedade o nome da cidade, e a igreja, as paredes da igreja eram de madeirite, e nós dormimos no chão da igreja, as irmãs dormiram no fundo, que tinha uma sala lá de escola bíblica, e nós dormimos, os homens, lá dentro da igreja mesmo. E à noite, de madrugada, ventava bastante naquele lugar e você conseguia ver a igreja fazendo assim, rapaz, vai cair, segura aí, Senhor. Mas há tantos anos estava lá, então você olha a fragilidade de uma tenda, como ela é impactada pelo vento, como ela é impactada pelo frio e pelo calor e tudo mais, e aí você vê Paulo comparando, não é, com um edifício que não tem essas dificuldades, não é? Eu imagino que na tenda, se chover, deve dar algum problema aí de vazamento, de goteira, né? Já o edifício não tem esses problemas. Por isso ele diz, sabemos que temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna. Ele está dizendo, tira os olhos das coisas perecíveis que você vê e coloque os seus olhos naquilo que você não vê, mas que Deus já preparou para você. Essa nova habitação, esse edifício, é uma casa eterna nos céus. Ela não tem fim, ela é eterna. E ela não foi construída por mãos humanas. Não foi construída por mãos humanas. Mas ela é dos céus. Meus irmãos, aqui nesse mundo a gente tem vários vínculos. Várias coisas que vão se deteriorando com o tempo. Amizades que você tinha há muitos anos atrás, talvez você não as tenha mais hoje, e as coisas vão se perdendo, se renovando, entrando novas, saindo as velhas, e assim vai. Mas tem um laço que não se perde. Romanos, no capítulo 8, siga lá comigo.
Existe um laço que você não perde, meu irmão. Romanos, no capítulo 8, nós vamos fazer a leitura do verso 38. Vou ficar de olho no relógio, porque aquele lá está enganando. Veja aí comigo o verso 38, ele diz assim, olha, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este vínculo é eterno, meu irmão. O vínculo do amor do Senhor é eterno. E ainda em Romanos, só que agora no capítulo 14, eu queria que você lesse comigo o verso 8. Onde ele diz assim, dado que este vínculo com o Senhor é eterno, o verso 8 vai dizer assim, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Então, meu irmão, o que a palavra está nos dizendo ali, o apóstolo Paulo nos mostrando, é que nós não devemos temer a morte, nós não devemos olhar para ela com aquela aflição, como se algo terrível, como há de ser, mas olhar para ela com o entendimento de que ela nos aproxima do nosso Senhor. E como diz também o apóstolo Paulo, o nosso desejo, ou o desejo do apóstolo Paulo, era já ter morrido já. Mas por amor aos irmãos, ele entende a necessidade de permanecer e realizar a obra. Porque uma vez morto, meu irmão, ele está com Deus eternamente. Então ele diz que o desejo dele já era estar com o Senhor. Mas enquanto Deus o mantém vivo, ele está a serviço. Por isso aqui no verso 1 do capítulo 5, da 2 aos Coríntios, ele diz lá que nós temos da parte de Deus este edifício, em comparação a essa triste, pobre e tão frágil habitação que nós temos, esse tabernáculo, não é? E aí ele diz que uma das características dessa nova habitação é que ela é construída por mãos humanas. Para que a gente possa entender o que isso quer dizer, nós temos que ir lá em Hebreus, meu irmão. Siga lá comigo para Hebreus, no capítulo 9. Achou aí Hebreus, capítulo 9? Hebreus, capítulo 9, o verso 11. Ele diz assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Está encontrando a referência aí? Não feito por mãos humanas. Ixi, é da mesma condição. Isto é, não pertencente a esta criação. Então, o que quer dizer, não é? Não feito por mãos humanas? É que você não encontra nada igual, paralelo, semelhante àquilo que se tem nessa criação, mas é algo novo da parte de Deus. Você já atualizou o teu celular, fez atualização de aplicativos? E de repente o aplicativo era meio chato, meio feio, daí ficou muito legal, e você gostou? Você vai sofrer um upgrade, meu irmão. Deus tem preparado para você um edifício, não é? Uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é o que nós temos da parte de Deus, nessa herança que o Senhor já nos prometeu. Coisas que são tão firmes e sólidas e que nem se comparam com as dificuldades que a gente vive aqui nesse tempo. E no temor da morte, no risco da morte, não é?
A gente sabe como é difícil quando perdemos alguém próximo, ou quando nós mesmos, não é? Estamos em condições difíceis a ponto de chegar bem pertinho da trave, se não dá aquela batida na trave, não é como se diz por aí. Nós entendemos tudo isso, mas se estamos em Cristo, a nossa esperança é no Senhor, o que nos conforta e o que nos consola é que essa vida não termina por aqui, mas ela tem o porvir. E a morte deixou de ser algo tão terrível como é para as pessoas que não conhecem a Cristo, mas a morte agora vencida e pelo poder de Deus é o caminho em que todos nós, como diz o apóstolo Paulo, se for destruída, a não ser que Jesus volte antes, mas se chegar o tempo em que os seus olhos se fechem aqui, você abrirá os seus olhos diante do Senhor e no dia da ressurreição, o dia onde estará completa a obra do Senhor, você será revestido por esse edifício, não é? Que não é terreno, mas é dos céus. E é não feito por mãos humanas, mas coisa que olho algum já tenha visto. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu te convido a se colocar de pé. O que tem afligido o teu coração? O que tem feito com que você perca noites de sono, perca a paz em casa e fique tão atribulado a ponto de rasgar com os teus familiares, falar palavras que depois você se arrepende? O que tem feito com que você se torne tão inquieto, tão não tolerante, tão intolerante? O que tem causado tudo isso em você? Perceba se você não está com os teus olhos fixos nas coisas deste mundo e que perecem. Porque a palavra diz que tudo isso é leve e momentânea tribulação. Há de chegar o dia em que tudo isso vai ser findado, vai se encerrar. E se nós estivermos com os nossos olhos fixos naquilo que não se vê, a nossa esperança naquilo que está com o Senhor e não com pessoas, eu entendo que você há de experimentar uma paz que excede o entendimento. Deus é o Deus que excede a nossa compreensão. Na paz que Ele ministra, no amor que Ele manifesta, na graça que Ele concede, não há quem possa entender. E nas bênçãos que Ele nos concedeu, Ele nos garante pela Sua palavra que nós temos essa habitação. E por isso, irmão, que tudo isso que tem tirado o teu sono, e certamente tem sido motivo, se você é cristão, não é? Tem sido motivos de oração, e você tem se prostrado diante de Deus, não estou aqui tentando minimizar o teu sofrimento, mas comece a olhar para as coisas do alto, e perceba, meu irmão, que no poder de Deus, e segundo a sua vontade, todas essas situações haverão de passar. Quantas pessoas vieram antes de nós e tiveram vidas terríveis e sofrimentos e que já passaram. O tempo se passou, a vida mudou e agora, 15 anos atrás, estava num ciclo tão terrível de dúvidas e dores e hoje esse tempo passou. São novos dias, novos desafios, inclusive novos problemas. E isso num ciclo vai caminhando e se renovando até o dia em que tudo isso de fato fica para trás. Por isso, meu irmão, que os teus olhos estejam afixados no Senhor, nas coisas que não se veem, colocando a sua esperança adequadas no colo, nos braços do Pai eterno. Aí onde você está, eu te convido a fechar os olhos.